Olá. Olá, turma da Radiologia, professora Michele. Hoje nós vamos dar início a uma disciplina nova, chamada de biossegurança. Nós vamos entender ao longo dessa disciplina o que é biossegurança e como ela é aplicada na radiologia, que é a nossa área de estudo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é biossegurança e quais os fatores dela pertinentes à radiologia. Muito bem, então o que é biossegurança, né? Ela é essencial no setor da radiologia, uma vez que os profissionais das técnicas radiológicas, eles estão expostos a diversos riscos, né? Não só aos riscos radiológicos, né, da radiação ionizante, mas também aos riscos biológicos, né, das possíveis doenças que podem também ser transmitidas para os profissionais das áreas tecnológicas, vistos que estamos dentro de hospitais, de clínicas, e que muitas vezes vamos realizar exames em pacientes aí contaminados, tá? Então, a gente vai ver que, aplicando as medidas de biossegurança, todos os envolvidos serão beneficiados. Então, é desde o profissional da área da saúde, o paciente, o meio ambiente, né? Então, a sociedade, no geral, ganha-se muito quando se aplica às técnicas de biossegurança. Mas o que é, então, a biossegurança? Então, é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, né, em ambientes biotecnológicos. Então, dentro de biossegurança, alguns conceitos são importantes, como o uso de EPIs, que é equipamento de proteção individual, equipamentos de proteções coletivas, a radioproteção, que é o que a gente vai falar hoje, descarte correto do material radioativo e contaminante, autocuidado, né? Hoje a gente se fala muito da lavagem das mãos, então isso é importante, né? Esse cuidado, autocuidado, não só com o profissional, mas com o paciente que ele vai tocar também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas proteções. Bom, aqui eu trouxe para vocês essa imagem, é a imagem de uma cartilha, né, de radioproteção, é um manual básico de radioproteção. Ele está disponível, tá, no CONTER, que é o Conselho Nacional, né, de Técnicas Radiológicas. Então, dentro dele, eu vou encaminhar para vocês esse documento, mas quem quiser entrar também, é só seguir esse endereço que está aqui em cima, ó, que vocês conseguem abaixar esse manual, tá? Ele é bem legal, bem simplificado, e eu tirei informações importantes dele para a nossa aula. Então, nós estamos aqui para falar com vocês sobre proteção radiológica, tá? Então, vamos lá. O que é a radioproteção, né? Então, ela consiste em um conjunto de medidas que visa resguardar o homem, o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis, né, causados pela radiação ionizante. O principal objetivo da proteção radiológica é fornecer um padrão adequado de proteção contra os efeitos nocivos da radiação, né? Sem inibir a atividade humana, sem inibir os benefícios que a sociedade tem com a radiação. Hoje, a radiação ela é utilizada, ela é empregada em vários setores, não é só no setor da saúde. É lógico que na área da medicina, a radiação ela é fundamental. A gente faz os exames radiológicos, tomografias, né? As radioterapias. Então, a radiação ela é muito empregada na área da saúde. Mas não só, ela também é utilizada na área industrial, né? Na área de portos e aeroportos, nas redes penitenciárias. Então, a radiação ela é muito abrangente. Tá? Hoje a gente vai falar especificamente da área da saúde. Então vamos lá. O que é a radioproteção então? Então o trabalhador ele tem algumas regras, algumas formas básicas de se proteção. E as três primeiras delas que eu quero falar com vocês é tempo, distância e blindagem. Então essas são as três formas básicas de proteção da radiação ionizante. Tá? Bom, quando eu falo em tempo, eu quero dizer que a dose, né, ela apresenta uma relação linear quanto ao tempo de exposição. Isso é, se você dobra o tempo de exposição, você também dobra, então,
a radiação, né? Então, se você dobra o tempo, a dose também ela é dobrada. Se você reduz o tempo de exposição, essa dose também é reduzida na mesma proporção. Mas como reduzir o tempo de exposição, né, na realização do exame? Então, não é você realizar um exame com pressa, de qualquer jeito. Não. Essa é uma questão pertinente relacionada à otimização do trabalho. Então, significa eu planejar, eu entender o que eu vou fazer, qual é o posicionamento que eu vou fazer com aquele paciente, né? Se aquele paciente necessita de alguma condição especial para realizar aquele posicionamento, se ele é cadeirante, se ele é criança, se ele está alcoolizado, né? Então, todos esses fatores eu tenho que pensar ao planejar o meu exame. Porque quanto mais preciso eu for, mais rápido vai ser a execução desse exame, menos tempo eu vou gastar, né? Menos dose esse paciente, dose de radiação esse paciente vai receber, tá? Então, reduzir o tempo de exposição não significa fazer um exame com pressa, sem cautela, tá? Significa planejar. E a blindagem? Então, a blindagem ela é determinante também para reduzir as doses de exposição. Então, a gente tem dentro das salas de radiação os biombos, né? E eles são importantes. Então, é importante que o técnico ele se posicione sempre atrás do biombo para com que ele consiga fazer, então, a realização do exame com segurança. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente consegue visualizar esse biombo, tem a janelinha. Então, o técnico deve se posicionar aqui atrás para a realização do exame. Além do biombo, a gente tem outros materiais que também servem como blindagem, né? Que são também materiais de proteção. Então, os aventais, né? As luvas. Não adianta você querer se proteger se você, em um momento de ter que segurar o paciente, ou aqui nessa imagem que eu usei na radiologia veterinária, em que você precisa segurar o animal, ou precisa segurar o paciente e não se proteger. Então, isso aqui também é uma forma de blindagem. E a distância, né? Assim como a luz, né? A luz solar, a luz de uma lanterna, a radiação ela é eletromagnética. Então, quanto mais distante eu tiver do foco de emissão de radiação, menor intensidade ela tem, menor capacidade de penetração ela tem. Então, quanto maior a distância eu tiver dessa onda de radiação, mais protegida eu estou também, tá? Então, atenção, né? Não há sentido em se expor a um risco maior do que o necessário. Então, é sempre possível, né, dar um passo atrás. Essa forma de radioproteção é a mais simples que pode ser aplicada. Então, sempre dar um passo atrás na emissão da radiação. Se a gente seguir esses passos, nós protegemos a nossa saúde, a do paciente, a da sociedade, a do meio ambiente no geral. Bom, então aqui é importante, com essa questão da distância, eu lembrar, né, que a variação da intensidade do feixe de raio-x é proporcional ao quadrado da distância. Então, ou seja, quanto mais próximo de um objeto estiver o ponto de radiação, maior a intensidade desse feixe. Quanto mais distante eu tiver, né, ó, então quanto mais distante ele tiver, menor a intensidade da radiação. Então, 3 coisas que a gente tem que guardar da radioproteção: tempo, distância e blindagem. Tempo, realizar um exame em menor tempo, realizar esse exame em distância e, quando possível, sempre que possível, com blindagem. Muito bem, então, tempo, distância e blindagem. A redução do tempo de exposição ao mínimo necessário para determinada técnica de exames é a maneira mais prática de reduzir a exposição à radiação. Mais distante da fonte de radiação, menos intensidade de feixe. Então, atenção aí a essa dica, tá? Muito bem, então, os equipamentos de proteção em radiologia, quando a gente fala em EPIs, a gente lembra de máscara, hoje se fala muito de máscara, da luva, né, do óculos, mas em radiologia, né,
os nossos equipamentos de proteção individuais, eles são diferentes. Então, a gente tem um avental que é pumbrífero, a gente tem um óculos, né, um avental de chumbo, a gente tem um óculos que é pumbrífero, as luvas são pumbríferas, a gente tem protetor de tireoide, nós temos o biombo. Então, esses são equipamentos de proteção individuais. Não que a máscara, as luvas de látex não sejam importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que é um momento aí de pandemia, da expansão do vírus, né? Do Covid-19. Muito bem. Então, a gente viu os 3 principais fatores básicos de radioproteção. A gente viu, então, a importância de usar os equipamentos de proteção. Mas eu vou falar com vocês também na aula de hoje sobre os monitoramentos radiológicos, né? Então, quando a gente trabalha com radiação, eu tenho que me preocupar com o ambiente. Por quê? Porque a radiação atravessa a parede, né? Então, a gente vai ver como que existem profissionais, né? E quais são as normas e regras que um estabelecimento, que uma clínica, que um hospital, no setor de radiologia deve ter. Então, a gente vai falar de vários monitoramentos. Então, o que é esse monitoramento? É a medição de grandezas relativas à radioproteção. Qual que é a função dela? Ela tem fins de avaliação e controle das condições radiológicas de locais onde se tem a radiação. Então, a gente tem monitoramento de área. Hoje, a gente tem empresas que trabalham especificamente com isso. Então, eu contrato uma empresa, então eu quero abrir uma clínica de radiologia. Eu contrato uma empresa, essa empresa vem, ela vai avaliar os níveis de radiação na minha sala de exames, ela vai fazer a medição de radiação nas salas externas, então nos campos externos, ela vai ver se tem contaminação de radiação no ar, na superfície. Então, isso é monitoramento de área. Todo serviço de radiação, então, todo serviço de radiologia tem que ter um laudo de monitoramento de área, tá? Então, a gente faz monitoramento do estabelecimento. O monitoramento individual é também de total importância. Então, nós, trabalhadores técnicos em radiologia, nós temos um dispositivo individual chamado de dosímetro, que nós somos obrigados, então, a empresa onde a gente for prestar o serviço, ela tem que disponibilizar para nós esse dosímetro. Ele é individual, indispensável e intransferível, tá? Então, é esse que a gente está vendo, esse dispositivo, que ele deve ficar para fora do jaleco, né, do técnico, para a realização de exames, tá? Então, por que serve essa medida individual? É uma forma da gente controlar as doses elevadas, né? Então, ele indica a forma com que esse trabalhador está realizando as suas atividades. Ou também ela pode indicar que, de repente, um aparelho esteja com função, né, com instalação com problema, um aparelho defeituoso. Então, a dosimetria individual, ela tem como função medir, né, dosar a quantidade de radiação que aquele trabalhador recebeu naquele ambiente durante um período de 30 dias, tá? Então, a gente usa esse dosímetro. Esse dosímetro, ele tem duração de 30 dias. Então, 30 dias de trabalho, ele vai, então, registrar, tá? Essa radiação. Ele não é ligado a nenhum equipamento elétrico. Ele é um dispositivo termoluminescente. Então, ele vai capturar a radiação e essa radiação vai ficar presa dentro da película que tem aqui dentro dele. Depois vai ser medido isso, tá? E a gente tem dosímetros de cores diferentes. Por que isso? Porque a gente tem dosímetros de uma cor para mês par e de outra cor para mês ímpar, tá? Se o profissional, de repente, perder um desses dosímetros, ele vai receber um dosímetro extra. E esse dosímetro extra segue uma outra coloração. Então, nem sempre vai ser azul para par e verde para ímpar. Isso é dessa empresa ProRad que eu tirei o exemplo para vocês, tá? Mas é importante saber que sempre vai ter uma coloração diferente. E o extra também, tá?
Existem outras formas de dosímetro. Então, tem esse dosímetro de tórax, tem esse que a gente usa, né, de anel e tem de pulso também, tá? Depende de cada atividade, né, radiológica que esse trabalhador está executando. Bom, e aí a gente tem também um dosímetro padrão. O que é esse dosímetro padrão? É um dosímetro zero. Normalmente, esses dosímetros, eles vêm pelo correio. E da fábrica até o estabelecimento do trabalhador, esse dosímetro, ele pode receber alguma radiação. A luz solar é uma radiação, né? Então, o que acontece? Quando a gente pega esses dosímetros do trabalhador e devolve ele para essa empresa para fazer a leitura da dosagem, esse dosímetro zero, ele vai junto. E aí, eles passam esse dosímetro zero na máquina e vê o nível de radiação que ele recebeu e desconta essa radiação da radiação dos trabalhadores, porque sabe que essa porcentagem não tem a ver com a radiação que o trabalhador foi exposto, e sim se sofreu alguma radiação aí no meio, né, do percurso aí do transporte, tá? Muito bem. Então, o que é, né, o laudo de dose mensal? Então, todo mês o trabalhador vai tirar o seu dosímetro, entrega lá, né, para o RH, para o setor responsável da empresa que trabalha. Essa empresa, então, o hospital que você trabalha, vai pegar esse dosímetro e vai mandar isso para o laboratório, né? O laboratório, então, vai mandar o dosímetro novo e vai mandar um laudo da dosimetragem do mês anterior. Então, as empresas, as clínicas e hospitais, eles recebem um laudo mensal dos trabalhadores. E isso tem que ser acompanhado. Isso é rigorosamente acompanhado, né? Então, se de repente algum trabalhador tiver alguma dose excedida naquele mês de trabalho, a empresa, o hospital tem que verificar o que aconteceu, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo, né, de um laudo que a gente recebe, tá? Então, por exemplo, aqui é o nome da empresa, né, a marca. Então, vem o nome aqui do cliente, no caso, sei lá, hospital, clínica radiológica, tananã, né? Então, tem o código do usuário, do técnico, o nome do técnico e vem a dose, ó, que ele recebeu, a tabela de dose. Então, todo mês, a empresa em que o trabalhador, né, que o técnico trabalha, vai receber esse laudo, tá? Ele é importantíssimo. Nós lá no colégio recebemos e seguimos isso aqui, né, dos alunos que estão em estágio. Então, é assim, se um trabalhador receber uma dose superior a 20 milisievert num trimestre, essa dose de 20 milisievert é a anual, tá? Então, se por acaso, num trimestre, ele receber uma dose superior a essa, esse técnico, esse profissional, ele tem que ser afastado do trabalho dele e vai, então, ser gerado uma pesquisa para avaliar o que aconteceu com esse trabalhador. Se ele trabalhou em excesso, se a máquina que ele trabalhou está emitindo radiação em excesso, se tem radiação, então, se o aparelho está com um problema de blindagem. Então, quando vem o resultado de um profissional que ultrapassou as medidas, né, de dose recebida nesse trimestre, a empresa tem que fazer uma verificação disso, tá? Então, esse teste, aí vão fazer levantamentos radiométricos. O que é isso? Vão fazer testes no aparelho, na sala, né? Para verificar os níveis de radiação e tentar entender o que aconteceu com esse técnico. Por que ele recebeu uma dose maior? Tá? Então, vai fazer teste de radiação de fuga para saber se o cabeçote, né? Se a parede, o que está acontecendo. Então, são testes que eles vão fazer para descobrir. Certo, turma? Bom, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que é biossegurança e radioproteção. A gente continua com esse conteúdo nas próximas aulas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.